Boa tarde, meus amores. Tia Eli aqui hoje com vocês para dar mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre a Semana dos Religiosos. Quem são os religiosos? Para vocês, o que vocês entendem por ser religiosos? Os religiosos são freiras, os franciscanos, que são aquele que usa as roupas igual à roupa de Santo Antônio, São Francisco de Assis, é um exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Esses dois eram bem dedicados às causas pobres, das pessoas pobres. Os religiosos, eles deixam sua família, alguns deles deixam sua família para seguir exclusivamente a Jesus, se dedicarem unicamente à vida religiosa, à vida de religioso seguindo Jesus. Um desses exemplos bem que nós temos mesmo é Madre Teresa de Calcutá, que era uma freira, né? Agora dia 13 foi celebrado o dia dela. Ela se dedicava unicamente às coisas de Jesus e aos pobres. Tem mais um próximo videozinho para vocês assistirem. Beijo! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Carlos, diácono permanente, provisionado para fazer os seus trabalhos pastorais aí na paróquia de São Tiago, em Inhaúma. E hoje, a convite do pessoal da catequese, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história, minha vida, minha vocação com vocês. Bom, posso começar com aqueles que foram os momentos iniciais da minha experiência com a fé, com a Igreja Católica e com a pessoa de Jesus Cristo. A minha família não é de tradição católica. Eu costumo dizer que o único católico da minha casa, na verdade, sou eu. Meus pais, meus irmãos, têm lá a sua maneira de viver a sua fé. Eles certamente acreditam em alguma coisa que lhes dá força, lhes dá vida, ajuda-os a seguir adiante. Mas esse relacionamento mais próximo com a pessoa de Jesus eu tive apenas durante a minha adolescência. Só para vocês terem uma ideia, com 15 anos de idade eu não tinha primeira comunhão, eu não pensava em participar na época da pastoral da Crisma, e por conta de um convite de um amigo meu, com quem eu sempre ali, brincava, partilhava a minha vida, vivia, momentos de amizade que eram típicos daquele período da minha idade, eu fui por ele chamado a participar de um grupo na minha paróquia de origem, lá em Santa Cruz, Movimento Eucarístico Jovem. E desde aquele dia, 26 de março de 1996, faz tempo, né? Eu entrei pela porta da Capela São João Batista e desde então nunca mais saí. Muito rapidamente as coisas da fé, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, deram um novo significado para a minha vida. E nesse caminho de consagração a Deus, eu muito rapidamente fui me envolvendo com as coisas da comunidade. Lá me tornei coordenador de alguns grupos, ajudei algumas pastorais, vivi com intensidade aquilo que a fé trazia como significado para mim, namorei, mas comecei a me questionar sobre de que maneira eu poderia servir a Deus de maneira mais intensa. Foi então que brotou no meu coração um desejo de ser padre, olha que coisa. Entrei no seminário, fiz todo o caminho de discernimento vocacional, mas as dúvidas sobre aquilo que Deus queria de mim não paravam de estar presentes dentro do meu coração. E no itinerário formativo do seminário, eu então optei por não continuar, mesmo já estando no último ano de vocação. Conheci uma menina, a Dayana, com ela fiz uma grande amizade e junto com ela fiz um caminho de novo discernimento sobre aquilo que seria a minha vocação. Compreendi que ao lado dela poderia construir uma família, compreendi que junto com ela poderíamos buscar uma vida em casa, no matrimônio, segundo a vontade de Deus,
Compreendi que ao lado dela, com a possibilidade dos filhos que Deus nos daria, ali, na vocação matrimonial, encontraria a minha vocação, o meu caminho junto a Deus. E foi assim que aconteceu. Depois de namorarmos, noivarmos, evidentemente depois de já ter saído do seminário, nós nos casamos, dia 6 de maio de 2006. E que caminho bonito a gente tem feito ao longo dessa nossa vida matrimonial. Hoje, com pouco mais de 14 anos de casados, nós, tendo já as nossas 2 filhas, nos envolvendo com a vida paroquial, também percebemos nesse mesmo movimento de partilha da fé com os outros, de vivência da nossa caminhada em família, de experiência com Deus e junto com as pastorais, percebemos que poderíamos dar mais de nós mesmos para a nossa paróquia, para a igreja a quem servimos. E foi ali, na lida com as pastorais, na conversa com as pessoas, na partilha da fé, nos encontros com os irmãos e na entrega desinteressada a Nosso Senhor, que surgiu então a oportunidade, no horizonte da minha caminhada, de viver esse meu desejo de consagração no diaconato permanente. E foi o que aconteceu. Para minha surpresa, eu que nunca pensei no diaconato como um caminho para mim, fui convidado por nosso pároco, o padre Alexandre Tarquino, a fazer essa caminhada. Ingressei na escola diaconal, lá fiz os meus 5 anos de estudos e no final do ano passado, em 14 de dezembro, fui ordenado diácono junto com outros irmãos. 21 somos ao todo, da turma que por devoção escolheu Santo Antônio como padroeiro, que nos consagramos na Catedral Metropolitana a esse ministério. E o que faz o diácono permanente? Ele pode ser casado, como é o meu caso, como celibatário, sem ter uma esposa, sem ter filhos. Ele tem a sua vida profissional, ele trabalha, tem sua casa, tem sua história, mas vive esse serviço através da liturgia, porque pode batizar, pode assistir matrimônios, pode dar bênçãos, pode proclamar o Evangelho, pode pregar a palavra de Deus. Na palavra, porque pode ajudar na catequese, fazer a direção espiritual, mas acima de tudo através da caridade, porque é aquele responsável ao longo de toda a história da igreja de procurar servir e ajudar o próximo. Ajudar o próximo e servir aos irmãos. Então, é essa missão do diácono, que é bonita, porque une a consagração ao ministério da liturgia, da palavra e da caridade, a uma vida familiar, a uma vida matrimonial. É um belo testemunho de que a gente pode estar junto de Deus, servindo aos irmãos, sem deixar de fazer aquelas coisas que a gente gosta e que são importantes para nós. Eu, por exemplo, trabalho, eu dou aulas de teologia a partir daquilo que eu pude aprender, eu tenho a minha família, sou casado, muito feliz com isso, tenho as minhas filhas que caminham na paróquia onde elas participam como coroinhas, e eu tenho o meu serviço na igreja. Eu ajudo, colaboro na missão pastoral da paróquia, enfim, procuro estar retribuindo à igreja aquilo que ela sempre me ofereceu enquanto experiência com Jesus, enquanto partilha com os irmãos, enquanto caminho de salvação até o reino dos céus. Essa é a minha história, essa é um pouquinho da minha caminhada vocacional. Fico muito feliz de poder partilhar com vocês e peço a Deus que os abençoe sempre. Vamos terminar então pedindo a Deus com a bênção, já que o diácono, entre outras coisas, como disse, ele pode abençoar os irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, meus amigos. Fiquem com Deus. Que o Senhor sempre se faça presente na vida de cada um de vocês. Tchau! Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vem falar sobre as vocações religiosas, né, que é um chamado de Deus que fica germinando dentro do nosso coração. A gente sabe que não são padres, mas são freiras, são os franciscanos. Hoje em dia existem várias congregações de pessoas que deixam suas famílias para viver exclusivamente o Evangelho. Então, é como se fosse uma semente, né? Que ela vai germinando dentro do nosso coração. Então, hoje a tia Jo vai ensinar vocês a fazerem a plantação, né? Então, eu tenho aqui alguns girassóis. Vocês podem fazer com feijão na casa de vocês também. E um copinho. Aí eu vou botar um algodão para fazer a plantação. Vou botar um algodão aqui dentro. Vou botar os girassóis. Estão vendo? E depois eu vou molhar. Para que isso? Para depois aquela plantação vai germinar e vai nascer um lindo fruto, uma plantação. É assim que Deus age dentro do nosso coração. Primeiro ele planta a sementinha daquela vocação e depois ele nasce dentro do nosso coração o desejo de seguir uma vocação. Pode ser que nasça o desejo de seguir uma vocação religiosa ou uma vocação pastoral dentro da igreja. Nós não sabemos ainda, mas vamos fazer essa experiência para ver o que Deus vai tocar no nosso coração, tá bom? Enquanto a gente estiver fazendo a nossa experiência, depois nós vamos rezar uma oração da Ave Maria do Pai Nosso e pedir a Deus que Ele fecunde do nosso coração o desejo de seguir uma vocação. E depois nós vamos conversar mais sobre a vocação que vocês querem seguir, tá bom? Um beijo!